nós temos dois caminhos aí. Ou a gente vai por um caminho de uma comunicação ou de relacionamentos visando transformar o outro, visando que o outro faça tudo da maneira como eu desejo, visando conseguir obediência do outro, sendo nossos filhos. Eu não vou entrar aqui nos méritos de cada tipo de relacionamentos, eu vou confiar que vocês façam isso a depender da necessidade de cada um. Aqui eu vou falar sobre os princípios em geral que cabem a qualquer tipo de relacionamento, ok? Confiem nisso. Vocês serão capazes de perceber, isso cabe com o meu filho, isso cabe com o meu marido, cabe com o meu funcionário, cabe com o meu chefe, enfim. Então, a gente pode ir por esse caminho de faça do jeito que eu quero que faça exatamente a minha maneira, porque o que eu quero é que seja feito para mim, visando a resolução do meu problema, visando a solução, a maneira como eu espero, como eu desejo. Ou eu posso também, por um outro caminho, ir pelo caminho da conexão, da percepção das nossas necessidades, dos nossos sentimentos, das nossas vivências honestas, profundas, autênticas e também do outro, ao mesmo tempo. Considerar que tem um eu, mas que também tem um outro nessa relação. E quando a gente considera que existe o outro, nós vamos escolher um caminho de escuta, de compreensão, de harmonia, de respeito às diferenças, nessa consciência de si, que expressa o que sente e o que precisa, para também compreender o que o outro expressa e precisa. Porque não se compreende o outro se não se compreender primeiro ou ao mesmo tempo. Senão a gente cai nas análises do outro, sendo que, na verdade, nós estamos como sujeito da relação também. A nossa relação com o outro nos mostra em que ponto nós estamos, onde nós estamos nos detendo. Aquilo que me incomoda no outro traz um espelho do que também existe em mim e não está elaborado ainda. Mesmo que seja na minha criança, no meu filho, ou na criança lá da escola onde eu trabalho, enfim, depende do seu cenário. Os cenários podem mudar, mas o outro traz um espelho daquilo que eu preciso trabalhar em mim sempre. Por isso que em relação com o outro eu aprendo sobre mim. Em relação comigo mesma eu aprendo sobre o outro. E assim a gente aprende como o mundo se organiza, como a nossa sociedade se organiza. Então, a ferramenta aqui, tá? Bem básica. Diante do conflito. Aqui, em primeiro lugar, nós precisamos considerar, eu falo a respeito de uma perspectiva construtiva de conflitos. Eu não entendo que os conflitos a gente deve evitá-los, mas na verdade a gente deve aprender a lidar com eles de forma respeitosa, porque os conflitos fazem parte da condição humana. A partir deles, nós nos construímos, evoluímos, aprendemos sobre si e sobre o outro. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai considerar que diante dos conflitos eu preciso parar. São 2 passos. Parar é o primeiro passo. Dentro desse primeiro passo de parar, nós vamos... Quando paro, eu então não sou tomada pelo impulso, não sou tomada pela reação, pela reatividade. Eu paro diante daquilo que está me descabelando. Por exemplo, é uma pausa real, não é simbólica, é pausar mesmo. Para, respira. É o segundo passo, respira. Mas é que dentro desse pausar e respirar, você vai fazer um contato com o seu espaço interior. Nesse contato com o seu espaço interior, nesse contato com o meu espaço interior, eu vou sentir, perceber, escutar o que se passa em mim. O que se passa em mim diante desse fato? O fato é o conflito, certo? O fato é o conflito. O que se passa em mim diante desse conflito? O que eu sinto diante desse conflito? O que eu penso diante desse conflito? De que maneiras eu quero agir diante desse conflito?
Quais são as minhas necessidades? E quando eu consigo parar, analisar esse contexto que é o fato, considerando o que eu sinto e o que eu gostaria de fazer e quais são as minhas necessidades, com certeza vai vir aí um pedido possível. Mas antes de fazer o pedido, ainda no seu espaço interior, ainda aqui no meu espaço interior, dentro desse tempo da pausa, que a pausa também é um tempo, eu vou também perceber em relação ao outro o que se passa para o outro. Porque nesse contexto de comunicação não violenta, comunicação não respeitosa, que tem como mestre o Marshall Rosenberg, ele nos ensina que por trás de qualquer agressividade ou qualquer violência existe uma necessidade não atendida. Quando a gente entende, compreende aqui do coração, isso faz todo sentido. Se o outro está gritando, agredindo, brigando, qual é a necessidade do outro que não está atendida? Isso não significa que é você que tem que atender. Mas quando você compreende que ele tem uma necessidade não atendida, fica mais fácil, não se torna mais pessoal. Naquele primeiro momento da pausa, você, no seu espaço interior, encontrou a sua autorresponsabilidade, porque na reatividade a gente fica assim, o outro fez isso, o outro fez aquilo, eu não gostei disso que ele fez, eu não gosto dessa atitude, ele me maltratou, ele me abandonou, ele me rejeitou, sempre está no outro. Agora, no momento da pausa, você está no seu espaço interior se autorresponsabilizando pelo que é teu, pelo que você sente, pelo que você precisa, pelo que você pensa. E também quando você, ainda no seu espaço interior, elabora uma hipótese, não é uma análise profissional terapêutica, é uma hipótese sobre o que será que se passa com o outro. E aí nós precisamos ter repertório de si para elaborar essas hipóteses sobre o que passa com o outro. Será que passa com o outro? Quais são os sentimentos? Quais são as necessidades que não estão atendidas? Quais são os pensamentos? O que tem no corpo dessa pessoa? Qual é a sensação corporal? Quando você tem nesse seu espaço interior o eu em relação com o outro, tudo se torna relativo. Vocês podem ter certeza que o papel da vítima e do algoz podem se dissolver facilmente quando se permite viver nessa pausa, no espaço interior, essa percepção de si e a hipótese sobre o outro. E daí? Os conflitos se resolvem magicamente? Pronto, acabou? Não, não é uma coisa mágica, mas é prática. Na prática, a gente vai aprendendo cada vez mais sobre si e sobre o outro.